Café Cidadão, programa produzido pela Frente Cidadã de Triunfo. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com mais um Café Cidadão e com a presença da Ana Nery e da Sabrine. Eu gostaria que vocês duas fizessem aí uma breve apresentação de vocês, o trabalho de vocês aí para o pessoal primeiro conhecer bem assim o trabalho de vocês, a trajetória de vocês aqui em Triunfo, né, nos últimos tempos. Ana, primeiro. Bom, olá para todos. Meu nome é Ana Nery, sou psicóloga formada pela PUC e trabalho no município de Triunfo. Agora em março vai completar 26 anos. Primeiro eu entrei aqui na educação, né, formando a equipe do CEMAP, onde fiquei lá por 10 anos, fazendo parte da equipe técnica, assessorando as escolas. E nos últimos 16 anos, então, junto à Secretaria da Saúde, no SESMIA, que é uma equipe de saúde mental da infância e adolescência, onde a gente também está dentro de uma rede de apoio e proteção à infância e adolescência. Então, completamos 26 anos, né? E outras trajetórias que a gente tem também de atendimento, na parte clínica também, de outros trabalhos que também foram feitos em outras cidades, mas aqui em Triunfo, basicamente, isso. Olá, meu nome é Sabrine, eu sou formada em História, sou professora de História. Hoje eu faço uma outra graduação de Serviço Social. Trabalhei muito tempo, 6 anos, no abrigo municipal aqui em Triunfo. E hoje eu estou na educação infantil. E eu tenho bastante vivências de quando eu trabalhei no abrigo. E gosto muito do que eu faço. E é isso. Muito bem, então. Olha só, a questão assim, ó, mais importante que nos trouxe hoje aqui é justamente trabalhar a criança e o adolescente, né? Talvez seja uma das questões mais importantes da nossa sociedade, porque está na criança, né? A gente sempre diz isso, já é um chavão, né? Mas está na criança que está aí hoje, que a gente está vendo se desenvolver nas escolas, na rua, nas vilas e tal, é o futuro, né, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Então, eu queria primeiro ver com vocês como é que está essa questão aqui em Triunfo da rede, né, a rede de atendimento à criança. Eu tenho visto, assim, eu próprio já tive assim, alguma experiência com essa questão da rede, durante muitos anos aí trabalhando em educação, e a gente tem lido e procurado saber de onde vem e tal, e a gente vê que lá desde 1979, né, já tem as primeiras tentativas de criação dessa rede de amparo à criança e adolescente, já não no Brasil, né, mas que vem lá das Nações Unidas, e depois nós tivemos ali a nossa Constituição, né, que foi em 1988, a grande Constituição aí brasileira, e depois a criação do Conselho Tutelar, que é de 1990, né, que eu acho que também é um dos, ali vamos dizer assim, que é um organismo extremamente importante aí da rede, mas não é só ele. A grande maioria da população só ouve falar no Conselho Tutelar, mas tem que saber que antes do Conselho Tutelar, ou junto com o Conselho Tutelar, existe toda uma rede mesmo de setores, assim, de grupos, né, de trabalho que se envolvem com essa questão da criança e do adolescente. Então, gostaria que a Ana iniciasse falando sobre essa questão da rede e depois, assim, um diálogo aí com a gente aí, né? A rede, ela nada mais ela é tão importante, tão complexa, como todo o apoio de todos os setores que hoje trabalham na proteção, né, dos direitos. Porque, como tu falaste da Constituição, na grande Constituição, antes da criação do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança e adolescente era tratado como menor, como um mero objeto do Estado, então algo que estaria à mercê das decisões, né, dos adultos. E com a criação do ECA, esses direitos e deveres, né, de poder enxergar essa criança e adolescente como um cidadão, exercendo uma cidadania, então, como um sujeito de direitos, né, e isso foi uma mudança bem importante, uma transformação social também. E claro que com o ECA, né, a gente
começou a ampliar e poder fazer essa discussão e reformular algumas coisas que precisavam ser, e a gente continua, inclusive até hoje, né, foram se surgindo outros setores, né? Então, hoje a rede ela é ampla, ela tem setores na educação, na saúde, na assistência, na delegacia, tem os nossos parceiros, né, também. E essa rede, em cada município, se organiza conforme a sua população, as suas demandas também das políticas públicas, né. E atualmente aqui no Triunfo, que eu acho, né, Sabrina, que é onde a gente trabalha, nós temos então a rede construída pela Secretaria da Saúde, então o CESMI, onde eu faço parte, da Saúde Mental da Infância e Adolescência, o CAPES, embora seja a saúde mental de adultos, ele trabalha em parceria conosco também, porque os pais são atendidos, os avós, as famílias lá. Também temos o SF, né, nos postos do interior, as equipes, com equipes médicas de enfermagem, técnicos de enfermagem, que também fazem todo o apoio conosco. As unidades básicas também que estão preparadas para isso, né, hoje. O serviço social dentro da Secretaria de Saúde também, que é bem atuante. E o judiciário, né, o Poder Judiciário, a promotoria, o MP, né, dentro da educação, então o CEMAP, que é constituído por uma equipe técnica também, como o CESMIA. Dentro da educação ainda, as escolas, todas as escolas fazem parte da rede, através da participação, então, ou dos seus supervisores, orientadores, diretores, os educadores, que é a parte essencial também, a Paz de Triunfo, que atende, então, a clientela, né, a nossa clientela também, que nós também desenvolvemos parcerias, a assistência, que tem um trabalho bem importante, junto com o CREAS, o CRAS, né, que trabalham ali com as vulnerabilidades sociais, com as famílias que tiveram os direitos violados, né, o Abrigo, que é uma instituição de acolhimento extremamente importante, onde ali também a criança está fragilizada e precisa de todo acolhimento, e as famílias precisam resgatar o vínculo. E aí, se eu esquecer algum lugar, que me ajuda. Bom, a Sabrine tem a experiência do abrigo que ela comentou com a É gente. importante Então, a gente comentar sobre a função do educador, né? Sim. Tem essa tarefa tão difícil de amparar essa criança e esse adolescente quando ele é acolhido, né, Ana? Porque isso é um trauma muito grande. Então, assim, ó, eu, quanto educadora, na época, a gente tenta resgatar muito o vínculo, a gente tenta ser muito afetivo naquele primeiro encontro, nem sempre tu consegue suprir tudo aquilo que aquela criança precisa, mas assim, é muito importante esse trabalho que a gente faz, né, com essas crianças, assim. Também gostaria de falar um pouco ali do Conselho Tutelar, né? Sim. Nas últimas eleições eu fui candidata ao Conselho, e aí eu tinha uma visão muito interna do abrigo, né? Porque ali no abrigo a gente trabalha só com as crianças, né? A gente não trabalha com a família. E depois, assim, eu fui conhecendo famílias de crianças, eu fui pegando uma vivência mais externa. E a gente vê, assim, como o nosso município tem fragilidades, né? Como tem muitas crianças, infelizmente, que sofrem negligências e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então é uma coisa assim que é um trabalho contínuo, né? Sim. Um trabalho contínuo e muito árduo também, né? Porque estamos lidando com vidas, são crianças e adolescentes, né? Eu acho que a Sabrine fala, então, quanto foi nessa tua experiência como educadora, como o pessoal que fica realmente na retaguarda, que se envolve, né, no dia a dia, porque a gente sabe que não é fácil também. As crianças chegam com toda uma história, com toda uma situação de sequelas emocionais, e precisa também que a gente, adulto, esteja preparado, né, para poder estar recebendo. Exatamente. E isso tratando de uma maneira também justa, né. Ali, como tu falaste, Conselho Tutelar, eu esqueci a polícia, né, através do pessoal das equipes da polícia, também nos ajudam, o Conselho Tutelar. E eu acho que o acolhimento, ele já fez toda uma caminhada também aqui no município, né. Hoje a gente tem um trabalho bem bom, assim, de qualidade. Eu acho que toda a nossa rede é de qualidade. Alguns municípios, quando vêm conhecer, e quando a gente tem crianças e adolescentes fora da nossa rede de Triunfo, como, por exemplo, o Hospital São Pedro, outros hospitais gerais, internação, o pessoal reconhece muito, assim, que
que a gente consegue conversar, se achar, saber quem é a criança, saber quem é a família, né? Às vezes ele já conhece a criança, ele já conhece toda a extensão familiar dela, né? Já conhece, o pessoal do postinho já foi lá, já visitou, aquela família já pega a medicação também no posto, o pessoal já sabe lá qual é a dificuldade para esse transporte, qual é a dificuldade de chegar no atendimento, aquelas famílias que não procuram atendimento, então que na assistência também tem uma busca ativa, assim como na saúde, de poder estar indo lá no local, no território onde as famílias estão, né? Porque toda a questão de dificuldades passa por o contexto social, né? Então é bem importante a gente saber, né? E eu acho que os profissionais que trabalham no município hoje eles têm uma boa ideia assim do que é essa realidade social, do quais são as dificuldades também, né? Sim, uma questão bem interessante, a gente que também trabalha, né, dentro de escola, como no caso do Afonso ou do Farroupilha, que, bom, também surgiu essa questão no ano passado, quando um grupo de professores do Afonso trabalhou a questão do Setembro Amarelo, né, e que também parece que a maior parte das questões estava justamente relacionado a quem recorrer no momento tal, né, com a criança ou com o adolescente que tem tal problema, tal questão. Mas é importante, né, até que a gente venha conversando e esclarecendo. Eu acho que vocês nomearam ali diversos elementos, né, organismos que fazem parte da rede, para que as pessoas saibam, né, a quem recorrer, dependendo de qual problema seja. A gente sabe que vai ao Conselho Tutelar primeiro, né? É isso, né? E eu acho que por aí também, aí se o próprio Conselho Tutelar vai saber encaminhar, mas também tem questões que a própria escola encaminha diretamente, né? Como ao CRAS ou como outros organismos ali que são ligados à Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, né? Mas tem um outro elemento que até nós conversamos antes, ali numa conversa informal, antes de estarmos aí gravando, que é, por exemplo, outros setores que são importantes que não fazem parte da rede, né? Como o grupo de NA, como uma clínica que é uma organização não governamental, mas são clínicas de recuperação de crianças ou adolescentes que são usuários já de drogas, né? E a gente sabe o quanto isso está grave dentro do município de Triunfo nos últimos tempos, né? Sim. Não é só no município de Triunfo, não é na grande Porto Alegre, não é em Porto Alegre, não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro. É uma questão complicada em todos os lugares, né? Sim. E aí, por exemplo, essa participação desse setor que não faz parte da rede, mas também é um grupo que a rede pode disponibilizar, como, né, ou encaminhar, ou fazer parte, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Eu acho que eu gostaria de complementar da questão do disseste dos órgãos, então, que não fazem parte da rede formal, enfim, mas onde a comunidade se organiza, né? Então, a comunidade busca meios também de se organizar para dar conta de alguns problemas. Eu acho que isso é bem importante, bem valorizado, que é a questão da cultura realmente de cada local, né? E uma coisa bem importante também, que tu citaste ali o exemplo da tua Afonso, os projetos, as escolas são parceiras importantes que têm desenvolvido projetos. E quando a gente fala nos direitos da criança, a gente fala em cidadania, e é na família e é na escola que começa a se exercitar desde cedo, né? Essa participação na comunidade, nos projetos, na prevenção, né? A resgate da dignidade, da participação, da liberdade. E eu acho que é importante a gente deixar sempre que o nosso trabalho, a nossa função, a nossa missão, enquanto fazendo parte dessa rede de proteção, é garantir, então, a equidade, que é a igualdade, a justiça, né, para todas as crianças e adolescentes, o direito à educação, escola, saúde, lazer, vida, né? E a gente está aí para isso, né? Muito bem, Ana. Então, Sabrine. Eu sempre levo, desde a minha campanha do Conselho, para mim, a base de tudo é o olhar humano, é o saber escutar, né? Foi o que eu falei a minha campanha toda e eu vou falar de novo, porque eu fiz algumas palestras em função da minha carreira, né? E teve uma palestra que eu fiz, que eu nunca mais vou me esquecer, que aparecia um traficante falando,
como ele usava para recrutar os adolescentes. Agora crianças também, né? Agora eles não tem mais só pegar adolescentes ou pegar crianças para trabalhar para eles. E ele falou uma coisa assim que eu fiquei muito chocada, que ele dizia assim, a gente convida eles para uma conversa, a gente só escuta eles. A gente escuta os sentimentos deles. A gente para e ouve o que ele tem para falar. Só isso. E eu sempre pensei assim, vai abordar de uma maneira violenta ou algo assim. Não. Ele só dá a atenção que aquele adolescente está precisando no momento. Ali ele vê um ombro amigo. E ali ele começa a estragar a vida dele, né? Infelizmente, porque a droga está aí. É a nossa realidade, né? E às vezes a gente pensa que a gente mantém um filho dentro de casa, a gente está protegendo ele, né? E eu, como mãe, eu acho que a gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo, nossas crianças para o mundo, né? Mostrar a realidade, porque dentro de casa eles não vão aprender, né? Infelizmente o mundo ele não é tão bonito, né? Ele tem a parte ruim dele. A gente precisa preparar eles para o mundo. As coisas estão aí, a gente precisa formar cidadãos bons, né? Cidadãos bons. Então é isso, vamos cuidar das nossas crianças, né? Vamos fazer a nossa parte. As crianças é dever, é obrigação de todos cuidar. Não posso cuidar só da minha filha, é minha obrigação cuidar de todas as crianças, né? Todo mundo tem essa obrigação. É isso aí. Muito bem. Eu lembro de também experiências como essa que tu disse, porque quando a gente entra ainda lá naquela juventude, assim, com aquela vontade de fazer uma grande transformação na educação, e aí a gente pensa, como é que a gente vai fazer? Vamos trazer para dentro da escola, né? Palestrantes que vão trabalhar essa questão de narcóticos, ou então do alcoolismo, ou então do uso do fumo e tal e tal. E aí eu lembro que também aconteceu, tinha um aluno na primeira escola onde eu trabalhei, e aí o que o aluno veio, o que o palestrante perguntou, alguém usa droga aqui? E aí ele achou que ninguém ia dizer que usava droga. E aí teve um aluno que disse, eu uso droga. E aí o aluno que disse que eu uso droga era uma pessoa bonita, bem vestida, falando muito bem, inteligente, que era uma pessoa aparentemente inteligente, né? Que, vamos dizer assim, que era formadora de opinião dentro daquele grupo de alunos, daquele lugar ali. Era uma pessoa que se destacava muito. Então, sabe que pouco tempo depois acabou até sendo meio que proibido, né, a entrada de palestrantes que trabalhassem esse tema dentro das escolas, porque parece que também a gente acaba afetando aquele aluno, trazendo esse tema, porque não se sabe ao certo que se tu falar sobre ele, tu está fazendo uma propaganda dele, ou se tu está tentando inibir ou mostrar para o aluno que aquilo não é bom, que aquilo não faz bem. E quando surge também um elemento como esse, que aparece alguém que é um garoto propaganda da droga, né, que vai fantasiar dizendo que usava para estudar, que quando estudava fazia bem, e não está mostrando a realidade do negócio, né, o quanto aquilo é ruim, né, para a saúde, para o desenvolvimento de uma criança, de um jovem, né, de um adolescente naquele momento da vida. Mas então, muito interessante, né, a nossa conversa foi para esse caminho, mas acho que nós já estamos chegando aí nos nossos minutos finais. E aí eu queria as últimas considerações de vocês, né, da caminhada de vocês, de perspectivas de futuro para vocês, né, o que vocês pensam agora, Ana, né, em primeiro lugar. Vamos lá. Eu continuo aqui então, né, com muito prazer, gosto muito do nosso trabalho, de proteção, de estar correndo atrás, de estar fazendo o que for necessário também para prevenir, tanto para prevenir como para ajudar quem já está com dificuldade. Gostaria de fazer um link com o que a Sabrina falou, em relação à questão de que ele disse, nós vamos só conversar, né? De que a gente possa estar atento enquanto família mesmo, para poder conversar, ter diálogo, né? E com o que tu falaste também, de uma pessoa que foi lá falar de uma palestra, e hoje a gente tem uma realidade virtual que é bem importante, é a que a gente está utilizando aqui,
e que ocupa muito o espaço do diálogo e do afeto na família, né? Então hoje os adolescentes e as crianças ficam muitas horas nos aparelhos, né? Tanto no celular como no computador, isolados no quarto, e a gente não pode ter medo dessas ferramentas, a gente tem que aprender a se comunicar e utilizar isso, né? Mas sim, nas famílias que onde falta aí esse olhar, esse diálogo, nas escolas e nós adultos, outras pessoas vão ocupar, né? Mas eles não têm medo de falar. Hoje as crianças falam sobre morte e sobre drogas e depressão de uma maneira bem adulta e bem crua, assim. A gente não pode ter medo e recuar, porque se a gente não escutar, outros vão tomar esse lugar. Muito bem, encerramos com a Sabrina, então. A atenção básica dos pais, né? Eu acho que o diálogo é fundamental, é a base de tudo. E a gente tem que tentar, pelo menos, fazer um mundo melhor para eles, né? Eles são a nossa salvação para o mundo, né? As crianças, os adolescentes que vai dar um rumo para nós, né? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo Café Cidadão. Até, então. Obrigada, nossa. Obrigada pelo convite.